Atualizações do Santos para você, já tem data o confronto entre Santos e Palmeiras. Vitor Hugo e Bom Tempo vão estar disponíveis para a próxima rodada, daí o Zé Ivaldo não pode mais jogar pelo Santos. Em mais 4 partidas ele pode ser comprado. Na verdade, ele vai ser comprado se atingir essa meta. Vamos falar sobre isso e mais no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos, voltando aqui depois de algum tempo agora com mais atualizações para você sobre o Santos e algumas delas muito boas, tá? Temos notícias boas hoje, o que não tem sido muito comum aqui nesse canal. Eu tô com esse casaco, essa touca, porque tá um frio maldito aqui na Baixada Santista, é um negócio bizarro, cara, assim. Mas vamos lá, vamos começar a falar do que importa. O Santos vai ter a volta do Bom Tempo e do Vitor Hugo para essa partida. Dois jogadores que, assim, no esquema do Vojvoda, auxiliam demais, né? O Barreal, ele tem entrado nesse time porque o Vitor Hugo estava lesionado. Mas eu acredito, e ele também já deve ter essa opinião, que que o Vitor Hugo e o Bom Tempo podem fazer muito bem a função que o Barreal vem fazendo no time pelo lado direito. Eu acredito que eles fazem até melhor que o Barreal, tanto que o Vitor Hugo, quando ele está em campo durante a partida contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, o Santos é muito efetivo ofensivamente. Quando entra o Barreal, a qualidade do ataque do Santos cai muito. E tem sido assim nas últimas partidas. O Santos não tem conseguido trocar passe como tinha feito contra o Atlético, como tinha feito contra o São Paulo. Então, assim, realmente falta ali um entendimento de ofensividade, um entendimento defensivo. Acho que falta mais funções feitas com qualidade para o Barreal ser o que o Vitor Hugo e o Bom Tempo são. Até porque os dois conseguem atacar muito bem, conseguem defender muito bem. São dois grandes jogadores em questão de construção de jogada. Então acredito que eles, com a volta deles, né, a gente vai ter até duas opções para não ter que colocar ali o Barreal. Porque o Barreal não dá para colocar nessa posição, ele não consegue jogar nesse local. Apesar disso, né, ele é o melhor jogador para jogar ali sem Vitor Hugo e Bom Tempo. Mas no momento vai ser esses dois. O Barreal seria melhor na ponta esquerda, mas eu não sei se ele vai chegar a atuar lá tão cedo. Até porque o Guilherme parece que tem vaga garantida no time. E isso não tá certo. Então ali tem que entrar o Barreal, ou o Robinho, enfim. O Guilherme não pode ser titular fixo do Santos, a gente sabe disso. Tanto que a gente vem reclamando desse jogador que tá atrapalhando muito os planos do Santos e do Vojvoda. E isso não é só eu que acho, tá? Realmente é uma visão da grande maioria dos santistas. Seguindo, Santos e Palmeiras está definido, tá, rapaziada? O jogo na Vila Belmiro vai acontecer no dia 15 de novembro de 2025. Tem só um problema, né? O Santos, quando for enfrentar o Palmeiras no dia 15 de novembro, já vai estar numa sequência muito chata de partidas, assim. Porque a gente já vai enfrentar o Palmeiras no Allianz no dia 6. Acho que nesse jogo mais ou menos. Ou no jogo contra o Fortaleza, que é dia 2. Não, dia 1. O Neymar deve voltar, tá bom? Mais uma informação aí pra vocês. O Neymar deve estar voltando já aos campos, mas isso ainda é uma expectativa. Ainda não tem realmente uma data certa para ele voltar, até porque depois tem Palmeiras no Allianz, a gente não sabe se ele vai querer jogar essa partida, ou se ele vai voltar depois contra o Flamengo no Maracanã. Então vamos lá, ó. Prestem atenção, tem Flamengo depois, mas vamos lá. Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos no Allianz. Seguinte, Flamengo e Santos no dia 9... tá? 3 dias depois, dia 6, Palmeiras e Santos, dia 9, Flamengo e Santos. E dia 15 de novembro, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Uma sequência muito difícil pro Santos. E antes disso, o Santos ainda tem uma sequência muito ruim, que é jogo contra o Corinthians. Tem clássico, sim. Ou seja, a gente vai fazer 3 clássicos em 5 jogos. Não, 3 clássicos em 6 jogos, na verdade. Enfim. Depois tem o Vitória, que vai vir de um Bavi, que é Bahia e Vitória, né? Que é o confronto de Bahia e Vitória. E depois o Santos vai ter essa sequência chata, se não me engano tem até um jogo contra o Fortaleza no meio disso, que aí o Fortaleza vai impressionado e o Santos também, obviamente. Então assim, vamos lutar pra fazer ponto, não tem muito pra onde correr. A gente, aquela famosa sequência do vai ou racha. Se o Santos for bem, ele vai ter paz, se o Santos for mal, ele vai ter crise. E pode ser que o Santos termine essa sequência de 5, 6 rodadas na zona de rebaixamento muito tranquilamente. Tem uma sequência aqui de 3 jogos de Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo, que podem ser 3 derrotas tranquilamente pro Santos. Tranquilamente. Pelo que o Santos vem jogando, que é muito inferior a esses outros times, pelo que esses times vêm jogando, é pra golear. Então o Vojvoda tem que fazer um trabalho muito bom nesses próximos jogos. Eu não duvido do trabalho do Vojvoda, mas ele tem sido teimoso e a gente sabe disso. Eu não vou ficar repetindo aqui. Então, que Deus nos ajude
porque são 5, 6 jogos de muita dificuldade. Vai começar, obviamente, dia 15 agora, de outubro, contra o Corinthians. Inclusive, o Santos contra o Palmeiras agora vai ter mais reforços do que teria na outra data, né, antiga, que seria logo depois da Copa do Mundo de Clubes. Agora o Santos tem a adição de 5 jogadores: Lautaro Dias, Alexis Duarte, Adonis Frias, Vitor Hugo e, se eu não estou me esquecendo de ninguém... Calma. Não, são 5 reforços, então eu tô esquecendo de alguém definitivamente. Vitor Hugo, Adonis Frias, Alexis Duarte, Lautaro Dias e... Meu Deus do céu. Eu esqueci do outro. Não, foi 5 reforços, eu esqueci do último. E vamos lá, vamos continuar falando do Santos. Esquece, a gente já sabe quais são os 5 reforços, eu só esqueci mesmo, rapaziada, só esqueci. Enfim, não achei os jogadores que eu tava falando, mas enfim, o Santos tem mais 5 reforços, jogadores a mais para enfrentar o Palmeiras, principalmente jogadores defensivos, como a gente percebeu, que são Alexis Duarte e Adonis Frias. Seguindo, vamos falar qual o Santos ideal para enfrentar o Corinthians, né? Na minha opinião, o Santos ideal, que eu não acho que vai ser o que vai entrar, seria Brazão, Alexis Duarte e Adonis Frias. Na lateral direita a gente teria Igor Vinícius, na esquerda Souza. No meio campo, João Schmidt, Zé Rafael na esquerda, Vitor Hugo na direita e na frente Roleiser. Eu digo Vitor Hugo porque eu não sei como Bom Tempo ainda atuaria como Vojvoda. E não sei se ele atuaria nessa posição. Eu acho que ele é capaz. Mas o Bom Tempo na prática ainda nem jogou com o Vojvoda. Vamos ver como é que ele vai atuar nesse time titular ou no time reserva caso ele entre durante a partida. Não sei nem se o Vitor Hugo vai ser titular, mas eu gostaria, porque é o cara que completa muito esse esquema do Vojvoda, né? E lá na frente, Roleiser, Lautaro e Robinho Júnior. Sim, eu queria ver o Robinho saindo como titular, principalmente com o Vojvoda, pra testar também como ele se sai, né? Eu acho que contra o Corinthians é o vai ou racha, é o paz ou crise mesmo que eu tinha falado antes, é o 8 ou 80. Porque se o Robinho jogar bem contra o Corinthians, é contra o Corinthians. E é o Robinho. Então assim, agora se ele vai mal, aí ele vai ser zoado por toda a torcida do Corinthians. E assim, ele não vai entrar mais vezes com o esquema do Santos. Ele não vai. Definitivamente pode queimar o garoto. Então assim, é bem arriscado. Mas eu prefiro isso do que colocar Guilherme, sinceramente. Eu prefiro. O Robinho a gente sabe que ele tem mais qualidade que o Guilherme. Só que ele é um garoto, então assim, às vezes pode vacilar um pouco às vezes, mas eu acredito que seria a melhor opção. Seguindo, vamos falar do Arão e do Bom Tempo, que assim, eles já retornaram do DM, mas eles ainda não jogam. Principalmente o Arão, cara, que já tem 3, 4 partidas que ele não joga. Porém, isso eu recebi informações não, eu vi informações no canal do Lucas Mussetti. O William Arão, ele não tem agradado taticamente no momento pro Vojvoda. Pode ser que em algum momento ele possa entrar, ele possa ter a sua função, mas nesse momento o Vojvoda ainda não viu função a ideal para ele. E ainda tem a questão dele estar sem ritmo e os outros jogadores estarem com ritmo gigantesco. A temporada tá correndo muito rápido, muita gente agora o Santos está enfrentando e estão com o ritmo lá em cima. Então você colocar o Arão no meio dessa galera é muito difícil. Então eles estão realmente esperando um jogo mais fácil, um jogo que o Santos esteja ganhando por um placar mais elástico, para colocar o Arão. Só que eu não sei se vai vir tão cedo, mas assim, definitivamente o Arão seria uma adição muito grande a esse time. Eu não sei como é que ele tá fisicamente, porém seria mais uma opção. Só que eu acredito que vai demorar um pouquinho pro Vojvoda ainda colocar ele, porque o Santos precisa estar bem na partida para não arriscar colocar e ser derrotado. Já o Bom Tempo deve voltar em breve, é um cara que retornou agora de lesão e tá nessa mesma sinuca de bico, de se jogar, vai jogar sem muito ritmo, mas precisa ganhar ritmo. Só que o Bom Tempo é mais jovem, ele tem mais capacidade de recuperação e a gente sabe do futebol dele, a gente já conhece. Então vamos ver nos treinos, vamos ver como é que isso sucede. Não acho que o Arão vai entrar contra o Corinthians. Acredito que o Bom Tempo tem chance de entrar contra o Corinthians, então vamos ver nos próximos jogos e nos próximos treinos como é que esse time vai se formar, se o Arão vai poder em algum jogo ter uma titularidade. Seguindo, rapaziada, vamos falar do Zé Ivaldo, que ele é um cara que, assim, se ele completar mais 4 jogos pelo Santos, ele precisa ser comprado. E, cara, é desembolsar um valor bizarro, tá ligado? É mais de 1 milhão pra contratar um cara desse calibre, entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu faço aqui um pedido, é um pedido real, um pedido mesmo. Não coloquem o Zé Ivaldo pra jogar, por favor, não coloquem. Não coloquem o Zé Ivaldo pra jogar. Vai ser uma perda de tempo, vai ser uma perda de dinheiro e pode ser uma perda de partida também, se ele vacilar que nem ele fez contra o Atlético Mineiro. Então, por favor, eu peço encarecidamente, não coloquem o Zé Ivaldo ou em mais 4 partidas, né? Acho que em questão de urgência, acho que faz parte colocar ele, mas não coloquem ele deliberadamente. Por favor, a gente tem zagueiro agora pra isso. A gente tem Lamperto, a gente tem Alexis Duarte, a gente tem
João Basso, a gente tem Adonis Frias, a gente tem jogadores o suficiente para tancar a falta que nenhuma faz do Zé Ivaldo. Por favor, não coloquem o homem. Rapaziada, essas foram as notícias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque ajuda demais a gente a crescer. Já chegamos aí a 1000 inscritos e eu agradeço demais a vocês que têm me ajudado. Gostaria de subir mais, gostaria de chegar cada vez mais longe, e isso com a ajuda de vocês e levar vocês junto comigo, para vocês estar cada vez mais atualizados e mais inteirados sobre as notícias do Santos Futebol Clube. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tamo junto e valeu!